Meu nome é Francesli Laranjeira, eu tenho 66 anos, nasci num lar espírita. Meu pai separou-se da minha mãe quando eu nasci, então não conheci meu pai. Então era meu irmão, eu e minha mãe morando na casa dos meus avós. E todo dia lá tinha discussão, briga, pobres, de espírito e de vida. E muito triste, não tinha assim uma coisa alegre, não tinha uma reunião de família, fim de ano, que não saiu uma discussão. E eu comecei o ginásio e foi onde eu conheci meu esposo. E quando ele soube que eu era espírita, lógico, ele não era adepto, ele não gostava, mas por amor, ele começou a acompanhar. Então assim, e às vezes brigávamos, porque eu era muito insegura, eu era muito... Se olhasse para o lado eu já beliscava ele, eu era muito brava. Ciumenta, muito ciumenta. Ciumenta assim... de primas dele, eu tinha um ciúme desmedido, era uma coisa, hoje eu analiso e falo, como que eu consegui me suportar sendo daquele jeito, porque incomoda, a gente sofre, mas eu não queria saber. Casamos e depois do casamento começaram as discussões maiores. Não conseguia fazer o trabalho de casa, tudo que acontecia eu chorava, eu vivia triste, então era assim. Casada com uma pessoa que me amava e tinha solidão, e tinha um filho já. E fumando, fumei em gestação, eu não tinha assim, vai fazer mal, não adiantava me falar, eu não entendia. Minha filha tinha 3 anos, ela achava linda a mãe dela fumar. Né? Eu era o exemplo para ela, ela falava, acho tão lindo quando você faz desse jeito, e passou e não fiz ela tragar. Ela ficou roxa, os lábios roxos, e eu falei, meu Deus, minha filha vai morrer. E aí ela olhou para mim com as lágrimas caindo mesmo, ela falou, sabe, eu achava você muito inteligente e linda, mas hoje eu sei que você é linda, mas é burra. 3 anos, pastor. Eu comecei a ficar pior com enfermidades. Quando eu fiquei grávida da filha, aí eu comecei a ter o sangramento pelo ânus, que os médicos não explicavam, e assim, a minha coluna começou a entortar. Eu tinha 2 problemas muito sérios na coluna, a ponto de tomar medicamentos, meus braços ficavam pretos de tanta injeção, mas ele falava, é paliativo, não tem cura. E eu tive 17 anos de insônia, eu não dormia. Eu fui no médico, ele me receitou um calmante que era muito forte, controlado, eles falam tarja preta, assim, ele trocava, porque não fazia efeito, até eu desisti, eu parei de ir. Porque não funcionava, eu não dormia, podia tomar 2, não adiantava. Eu cheguei a ter conta em 3 farmácias, E assim, acreditando que os guias onde eu frequentava iam curar. Porque eu pedia ajuda, eu falava, olha, minha filha precisa ser curada. Mas eu rezava como ninguém. E eu já queria ajudar as pessoas. Então, se a pessoa no trabalho falava, estou com dor de cabeça, vem cá. Eu rezava, a pessoa ficava boa e eu ficava mal. Começava a sentir aquilo que a pessoa estava sentindo. Mas eu não entendi o que era. Fiquei um tempo, eu vi que nada mudou, nada. Foi só assim, era uma filosofia, uma coisa, não tinha nada de Deus. Então eu parei de ir. Eu falei com Deus de uma forma muito mal educada, que é triste até de lembrar, mas foi como eu falei com ele. Eu falei, poxa Deus, como você é legal, se você existe, por que você não me mostra um caminho? E ele me mostrou naquela hora, eu só entendi depois. Eu recebi como se fosse um empurrão, fui para frente da TV, liguei e estava vendo ali um homem falar, né? Você que não dormiu, que está aí prostrada, que tem tristeza, que tem medo de morrer. Eu falei, está falando exatamente aquilo que eu sinto. Põe um copo com água, nós vamos fazer uma prece depois, né? E você vai tomar. E aí eu comecei a tomar, senti a diferença, mas não tinha ido ainda. Em lugar nenhum, né? Só as coisas que eu costumava frequentar. E eu comecei a assistir o programa, eu falei para o meu marido, eu falei, me leva nesse lugar, nessa igreja, porque é o último lugar que eu vou pedir para você me levar, não quero ir em lugar nenhum mais. Se não der certo, eu vou viver assim até, sei lá. E quando foi no dia do meu aniversário, ele acordou e eu estava com 39 de febre. Meus 3 filhos com 39 de febre, e eu não tinha 1 centavo. Virei para ele e falei, estou esperando, você disse que ia me levar. Ele falou, você é louca? Como
como eu vou te levar? Não tem dinheiro, você está com febre. Eu falei, você prometeu. O dinheiro eu vou na vizinha, ela me empresta e você vai me levar. De hoje não passa. Tá bom, então vamos. E nós fomos, cheguei na metade da reunião. Então, quando eu entrei, eu já achei assim, eu não sabia nem o que era a presença de Deus, mas algo diferente me tocou. Então, é muito forte, porque meus filhos ficaram juntos, o marido do lado, acabou a reunião e logo veio uma pessoa me atender. Tinha um obreiro, que era o Bispo Renato, e tinha algumas obreiras, e assim, me cercaram de atenção, eu, minha família, e começaram a nos orientar. Depois da primeira oração, que eu chorei muito. Eu não vou dizer que eu manifestei, porque ele atuava na minha mente, mas eu chorei muito. Me senti mal, aí me senti aquele alívio, e ele falou, olha, você deve voltar a fazer a corrente. Então, quando eu comecei aí, eu comecei a perceber o quê? Que, muito leve, mas eu estava mais calma, ainda não tinha me entregado. Eu sei que eu parei de fumar no dia 4 de janeiro de 87, foi o último dia que eu fumei. Eu comecei a ler o livro Orixás, Caboclos e Guias, e ele foi revelador na nossa vida. Descobri que fui terrivelmente enganada, 34 anos, não foi um dia. E assim, teve um dia que eu chorei lendo o livro, porque eu falei, meu Deus, eu fiz tanta bobagem acreditando nisso. Eu fazia oferenda de pinga, para ter vida financeira, do sangramento pelo ânus que os médicos não tinham explicação, era um absurdo, eu nunca mais tive nada. Então assim, quando eu dei por mim, que eu falei, estou dormindo, mas espera aí, não parei só de fumar, não estou só dormindo. Eu estou tranquila. Então eu senti que realmente aquilo tinha saído de dentro de mim. E eu comecei a buscar. Era uma busca, não ansiosa, mas era uma busca assim, eu preciso ter o Senhor. Porque o Senhor é o único, e eu tinha entendido isso, que é o único que podia mudar a nossa vida interior. E o exterior era automático, né? Que o mais ele faz mesmo. Nós tínhamos que me entregar de fato de verdade e depender só dele. Não ficar questionando nem pensando. Então eu comecei a buscar, e quando foi numa quarta-feira, eu lembro como se fosse hoje, eu estava orando, e de repente eu comecei a falar em línguas, e eu comecei a chorar. O obreiro falou, você está bem? Eu falei, eu estou ótima, o Espírito Santo me selou. Sabe quando o Senhor... Foi uma experiência única que tem que passar por ela para saber. Ele é o nosso renovo, ele é o nosso conselheiro. Depois daquele dia, todo mundo começou a perceber a mudança. Realmente eu rasguei meu coração, minha alma. Falei, eu não quero nada. Eu lembro que tinha uma campanha naquela época, não sei se era de casa própria, o que era. Eu falei, não quero, eu quero o Espírito Santo. Eu estava determinada. Porque eu ouvia falar, mas não sabia o que era. E eu queria falar para todo mundo. É a sensação que a gente tem de querer falar, olha, eu tenho o Espírito Santo, vem cá, você vai ter também, é assim, é assim. E nasce um desejo muito grande de falar do Senhor Jesus, de ganhar almas. Então é muito difícil pensar como é que nós vivemos até ali sem Ele. E não foi mágico, foi o Senhor Jesus. Eu falo que é mais do que um presente, porque Ele renovou minha vida, uma coisa que eu não tinha nem esperança. Eu me achava incapaz, eu tinha todos os complexos que o senhor imaginar, porque a minha família tinha esse mau hábito de falar, você não vale nada, você é isso. Então eu comecei a entender que quem me capacitava era Ele. Entende? Você sabe fazer tal coisa? Não, mas eu vou conseguir porque Deus vai me orientar. Nossa vida começou a mudar em todos os sentidos, porque houve o quê? Uma harmonia verdadeira, de sentar com os filhos, de conversar. Eu fazia isso, mas eu era nervosa, então era uma palavra, 2 tapas. Né? E depois não, era assim, conversa, brincar. Uma coisa que me deixava muito feliz é quando estávamos 5 juntos. Então eu me sinto assim, realizada. Entende? Eu tenho prazer em viver, eu tenho prazer em trabalhar, eu tenho prazer em estar com a minha família, eu tenho prazer em ajudar as pessoas. Então eu falo, a Igreja Universal é mais do que uma igreja, é mais do que um pronto-socorro, porque ela é o porto seguro mesmo. Eu falo, o Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória, mas a Igreja Universal ela é completa, que me apresentou Jesus e me deu o Espírito Santo, né? Jesus me deu o Espírito Santo e acima de tudo, ela me ensinou a ser um ser humano. Eu acordo, a primeira pessoa que eu falo é com Ele, porque Ele é o meu tudo mesmo. Sem Ele eu não ando, eu não respiro, eu não raciocino. Eu sei disso. Ah, mas você já nasceu com inteligência? Não. Nasci pela misericórdia dEle e Ele que me capacitou até aqui. Então, assim, Ele é tudo. Eu não tenho
palavras não tenho palavras para expressar, porque eu não consigo imaginar como eu não tê-lo mais. Eu não consigo, não passa isso pela minha cabeça. Eu falo, qualquer coisa que eu fizer que o desagrade, por isso eu peço a ele que me dirija, porque sem ele eu não sei viver. E hoje tudo que eu vou fazer, eu tenho certeza que ele está dirigindo e ele vai fazer o melhor. Por isso que eu aprendi a não querer. Assim, eu tenho a certeza que ele vai fazer no tempo certo. E ele é perfeito.